Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje Deus tem nos dado uma palavra muito forte. Eu pediria de que você estivesse lendo junto comigo a tua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse-lhe: Já basta ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta e come. Verso 6. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Vamos orar. Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda a honra, toda a glória e de toda a adoração. Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor, de ouvir a tua doce voz. Trata com a nossa alma. Amém e amém. É uma história que nós conhecemos bastante, onde a qual fala sobre a trajetória do profeta Elias, e esta parte que nos faz entender de que todo ser humano ele passará por crises, por lutas, por guerras, por traumas. Percebo que aqui ele disse: não sou melhor, e pediu para si a morte. Já basta ao Senhor. E quando eu olho para esta frase, quando a gente lê a história de Elias, ao chegarmos no capítulo 19 de 1 Reis, a gente vê algumas aparentes contradições. Elias, que havia tido a coragem de bater de frente com o rei de Israel, a saber, Acabe, profetizando a seca lá no capítulo 17, e até mesmo respondendo ao rei lá no capítulo 18, versículo 18, como ele bem disse, agora ele vai se encontrar fugindo e com medo. Não é toda hora que a gente é forte, não é toda hora que a gente, vai estar cheio de autoridade. Existirão alguns momentos durante a nossa caminhada onde as quais nós estaremos vulneráveis, onde as quais qualquer palavra irá nos entristecer, irá, acima de tudo, nos deixar sem chão. Perceba que ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Mas quando ele percebe que ele agora, está no dilema de continuar, parar ou viver. E a gente olha aqui ainda nesse contexto de que ele deixou o seu servo e foi sozinho, como quem disse: não vou suportar. Sabe o que é que eu acho interessante? É natural que na leitura, caso a gente não conheça toda a história, ao chegar nesta parte, a gente vem nos perguntar: ele enfrentaria Jezabel com a mesma coragem demonstrada no capítulo anterior? Mas não, ele não enfrentou.
pelo menos não naquele momento. É isso que surpreende a cada um de nós, porque ele já passou por situações piores e tirou de letra e enfrentou. Mas quando a gente olha neste momento, onde a qual a gente vai ler essa história e a gente percebe que no mínimo é estranho explicar que alguém tão corajoso, que ria e zombava dos seus inimigos, como ocorreu no capítulo 18, versículo 27 deste mesmo livro, que viu milagres, que viu o poder de Deus diante dele e teve medo e fugiu. Como se explicar isso? É como sempre tenho dito, nem toda hora nós vamos estar fortes. Pode parecer que Elias tinha coragem para encarar o rei Acabe, mas tinha medo de desafiar a rainha Jezabel. Afinal, a fuga de Elias se deu logo depois que ela prometeu que o mataria. Capítulo 19, versículo 2. Neste sentido, a gente percebe que muitos não suportariam, nem a metade do que ele suportou. Mas isso, acima de tudo, a gente só precisa entender de que Deus nunca abandonará a gente. Esse texto indica que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Porém, para entendermos a razão desse medo, e principalmente do desejo de morte que Elias apresenta, precisamos ouvir o próprio Elias. Afinal, ninguém melhor do que ele para descrever a sua dor, o seu medo, sentado embaixo de uma árvore, denominado zimbro. Elias orou dizendo: já basta. Eu não aguento, Deus. Não sou melhor do que os meus pais. Mais importante do que o medo é a frustração que Elias sentiu. Afinal, seu medo de morrer não impediu de pedir a morte, seu maior medo. Portanto, não era o de morrer, mas era o de ser morto por seus inimigos, selando uma derrota com a qual ele sofria. Talvez ser morto pela rainha soasse como uma vitória dos deuses Baalins, desfazendo assim todo o seu trabalho em mostrar que o Deus de Elias é maior do que Baal. O seu medo era o de que, apesar de ter vencido seus inimigos no Monte Carmelo, Elias terminasse como derrotado. Porque muitas vezes a gente diz que é forte, mas a gente não é forte. Porque muitas vezes a gente acha que vai conseguir, mas não consegue. Como eu sempre tenho dito, somos seres humanos. Entretanto, ainda bem que Deus não desiste de nós. Ei, psiu, deixa eu te dizer algo. Talvez você hoje se levantou triste, cabisbaixo, desanimado, mas ainda bem que Deus vai agir no momento certo, preparando pão, água, brasas, cuidando, enviando anjo, enviando socorro. Porque se fosse outra pessoa, diria, não presta mais. Mas como é Deus, e Deus não descarta ninguém, Deus sabe como tratar. Deus sabe e Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece você. Deus sabe as guerras que você tem enfrentado. Perceba que Elias se escondeu dentro da caverna, dizendo que era zeloso. Mas Deus estava dizendo para ele: não quero você na caverna. Estou mandando reforço. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Por quê? Porque Deus sabe onde dói a palavra que nós ouvimos, mas Deus conta conosco. E nesta guerra, Ele ainda vai te honrar por sobremaneira.
Mas para isso é necessário de que você coma pão, beba água, saia deste comodismo, desta tristeza, repreenda isso que não provém de Deus e diga: Senhor, vou voltar a fazer a tua obra. Senhor, vou voltar a te buscar, a te louvar. Elias passa por situações que nós hoje em dia passamos, é bem verdade, mas que acima de tudo Deus nunca nos abandonou. Muitos que se diziam ser nossos amigos nos abandonaram, foram embora, mas ainda bem que Deus sempre chega na hora certa, com socorro, com força, com graça. Que no dia de hoje você receba força através desta palavra. Que no dia de hoje Deus possa, acima de tudo, falar ao teu coração e bradar de uma forma tão simplificada, a dizer: levanta, come e bebe. Porque talvez você diga que não dá mais, mas Deus já está vendo lá na frente, dizendo: eu ainda quero completar a minha obra em teu viver. Receba esta palavra de Deus, se anime, se alegre e cumpra com o propósito que Deus havia te chamado. Amém? De uma coisa eu tenho certeza: não é tempo de parar, é tempo de seguir em frente, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, que a cada dia você possa ser edificado pela palavra do Senhor. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, e eu tenho certeza de que Ele tem falado comigo e contigo, tá bom? Deixa eu estar mandando parabéns para os aniversariantes de hoje. Que o Eterno esteja te abençoando e que a cada dia os projetos de Deus sejam vividos na tua vida, na tua chamada e no teu ministério, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém, amém e amém. Oh, glórias a Deus.